dia para todos os irmãos e irmãs que nos seguem nesse canal. Para quem está chegando agora, eu sou Elias Ramos, nesse canal do YouTube. Esse canal fala de Deus para você, para sua família, para você que é crente, para você que não é crente, para você que é católico, para você que é espírita, para você que é ateu, para todos, Falamos de Deus para o seu coração. Nós estamos seguindo o cronograma, falando sobre as 7 cartas do Apocalipse para as igrejas da Ásia. Já falamos sobre a carta de Éfeso, a carta de Esmirna, a carta de Pérgamo e a carta de Tiatira. 4 cartas. Agora falaremos da carta de Sardes, a cidade de Sardes. Quem está me seguindo vai poder acompanhar indo lá nas lives anteriores e seguir esse ensinamento. Eu também vou pedir a vocês para não esquecer de dar o joinha, compartilhar, assinar o canal, no sininho aí, todas as modificações, para o YouTube perceber que esse canal é importante e oferecer a outras pessoas. Vamos lá. Antes de eu ler o Apocalipse 3, versículos de 1 a 6, que é a carta de Sardes, lembrando, as 7 cartas da igreja da Ásia foi quando João Evangelista estava exilado na ilha de Pátimo e teve a visão, a revelação do Apocalipse. Ele estaria no ano mais ou menos 666, 665, outros podem dizer que menos ou mais, já foi por aí. O último dos apóstolos de Cristo escreveu as 7 igrejas. João foi o último apóstolo a morrer, morreu de velhice. Seu túmulo está na Ásia, pelo menos assim diz a tradição. E vamos falar sobre a cidade de Sardes. No tempo de João, Sardes, capital do antigo reino da Lídia, era comparativamente insignificante. Até a igreja participava dessa humilhação, onde a gente lembra, tem nome de que vive e está morto. Hoje é a atual Vila Turca de Sate, fica na Ásia Menor. Pertencia ao Império Romano, pertenceu ao Império Persa, depois de Alexandre e por último ao Império Romano. E agora pertence à Turquia. Localizava mais ou menos 80 quilômetros da cidade de Esmirna, atual território da Turquia. A cidade ficava assentada sobre um monte íngreme e difícil de acesso. Ela foi conquistada por Ciro, se não me falha a memória. E era a capital da Lídia. Lídia era uma capital, um vale fértil, um povo bem próspero, foi capturada pelos persas. E dali ela não se ergueu mais. Se tornou-se província dos persas, depois de Alexandre, do Império de Alexandre, e depois para os romanos, e ela se tornou-se uma cidade insignificante. Hoje pertence à Turquia. Mas agora vamos falar da carta, na época do apóstolo João, à cidade. Aí vamos lá, ver Apocalipse 3. Ao anjo da igreja em Sardes escreve essas coisas, diz aquele que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tem nome de que vive e está morto. Lembra, acabei de ler. Ser vigilante e concilie o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de meu Deus. Lembra-te, pois, de que tens recebido e ouvido, guarda e arrependa-te, porquanto, senão vigiarei e verei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora verei contra ti. Tem, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco, junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestes brancas, de modo nenhum apagarei seu nome do livro da vida,
Pelo contrário, confessarei seu nome diante do meu Pai, diante dos anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Livro da vida. Senhor Deus, aqui fala que, contudo, tem poucos que não contaminaram suas vestes e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Né? No versículo 4. Hoje nós vemos as igrejas um pouco parecido com a igreja de Sandes, da cidade de Sandes. Muitos contaminados e suas vestes não estão brancas. Senhor, a palavra do Senhor, o evangelho do Senhor, nos manda se santificar, porque o Senhor Deus é um Deus santo. Devemos não se conformar com as coisas do mundo, com a corrupção do mundo. Devemos vencer o nosso gigante. Davi venceu o gigante Golias, quando ele tinha uma base de 15 ou 17 anos, uma pedra. Mas depois ele sucumbiu, lá em 2 Samuel 11, com Betseba, que não foi um gigante, foi só corrupção. O nosso gigante hoje não tem 4 metros, 5 metros de altura, nem se levanta com nós como uma lança de tecelão, nem com escudo de bronze. Ele se levanta dentro de nós com as nossas próprias corrupções, os nossos próprios desejos, as nossas próprias insatisfações. Esse é o nosso gigante, que devemos vencer não com uma pedra, mas com a palavra de Deus. Vencermos a nossa corrupção, para que nos tornemos irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, a qual resplandeceis como o luzeiro do mundo. Está lá em Filipenses 2,15. Possamos ser filhos de Deus, resplandecer, andar de branco com Jesus. Na cidade de Sandes, na igreja de Sandes, naquela época, tinha um grupo, pequeno grupo, tinha um grupo grande, mas só tinha um pequeno grupo, e o Senhor prometeu que não riscaria o nome dele do livro da vida. Não sei se vocês sabem, existe um livro da vida desde o princípio dos tempos, desde o lado do paraíso. E Deus sabe tudo o que vai acontecer. Deus é o Deus do presente, do passado e do futuro. Ele percorre tanto o presente, passado e o futuro. Para ele nada é impossível. Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabia que Adão e Eva ia pecar, sabia que ia ter que morrer na cruz para resgatar os seus. Aqui não estou pregando, como se diz, predestinação, não é isso? Não é predestinação. Predestinação do homem é pecado. O que o homem ensinar é pecado. Mas de Deus não. Deus sabe o que vai acontecer. Ele deu livre-arbítrio a todos. Hoje eu estou pregando a palavra, mas posso amanhã desviar. Se eu não me guardar, se eu não me cuidar de mim mesmo, eu posso desviar. Então, é uma luta constante. Toda manhã, orar, jejuar, buscar ao Senhor, constantemente. Não se achar o tal bambambam. Muitas gente que eu digo, pessoas dentro da igreja, presbítero, diácono, cheios de si, um orgulho que não é de Deus, que é diácono, que está à frente de um trabalho, de uma igreja, e não pede misericórdia. Ninguém é um bambambam, ninguém sabe demais. Às vezes está cheio de coisa errada, praticando coisa errada. Eu estou vendo aí em umas certas igrejas fazendo gincana para abrir um trabalho. Isso é errado. Para cobrar dinheiro, vender comida, recebe a doação dos irmãos para vender, para produzir dinheiro. Isso está errado. Isso é comércio. Andar de branco, fugir da corrupção. Nunca, em todo o evangelho, mesmo sério, desde
lá da igreja primitiva, ninguém vendeu nada para abrir um trabalho. Pode ser até embaixo de uma árvore. Fique até em pé, não sei. Mas hoje em dia, para fazer a obra de Deus, precisa vender coisas. E muitos estão correndo nesse pecado. Não precisa vender nada. Se não pode abrir o trabalho, então não abre. Se pode, tem a igreja matriz que sustente a igreja, a outra igreja. Mas aqui eu vejo também gente pegando o microfone, orando, de fazer uma oração silenciosa para Deus. E às vezes quer, antes de começar o trabalho, né, na sua casa ou em outro lugar, um ponto de pregação, pega o microfone, uma caixa de som grandona e começa a orar a Deus para todo mundo ouvir, para interceder pela rua, interceder para tudo, chamando a atenção àquele fato. Enquanto que a palavra de Deus manda a gente entrar no nosso quarto, orar, interceder, buscar. Quando começar o culto, tiver os louvores, a pregação, tudo bem, mas a oração, para todo mundo ouvir, como Deus fosse surdo, andar de branco, fugir da corrupção do mundo, os desejos da carne, os adultérios, as prostituições, a corrupção política, a corrupção de adultério. Botei aqui a corrupção de ser glutão, invejoso, de lábios mentirosos, o famoso fofoqueiro, de desejar o mal para os outros. Às vezes está na igreja, está desejando o mal para fulano, ou então só está na igreja para ver o vestimento de cicrano e bertano. Às vezes está orando, ora, mas para os outros ver, e não para Deus. Ou faz alguma coisa de bom, mas que anuncia para os quatro ventos da terra. A Bíblia fala que se fizer alguma coisa, se a mão direita e a esquerda não venha saber. Que Deus que eu venho em oculto recompensará. Aí a pessoa faz uma benevolência, anuncia para todo mundo que fez, que aquilo aconteceu, levando-se autopromoção. Às vezes chega no púlpito, impõe um peito e dá uma de santão, ou glorifica a Deus com palavras, ou ações em cima de um púlpito. Quando sai do púlpito, é uma desgraça total. Em casa é uma desgraça total. No seu negócio, com terceiros, com uma coisa, é sempre passando a perna nos outros. Não pode sofrer afronta, às vezes a perda, que quer processar, quer brigar, quer agir de forma leviana, como todo mundo. Uma geração perversa, corrompida. Não procura ser homens e mulheres espirituais. Briga em casa, rancor, desejo infame, onde o diabo brinca com as pessoas, os sentimentos das pessoas, que você abre uma brecha espiritual. Quando você... eu digo isso que eu já passei também sobre isso, essas brechas espirituais, quando não tem entendimento. É quando você se deixa levar por rancor, mágoa, abre uma brecha espiritual na sua casa, no seu lar, na sua vida. E o diabo trilha isso. É por ali que ele vai entrar. Por ali que ele vai fazer a arruaça. É ali o nosso gigante que devemos combater. Possamos andar de branco com Deus. Se esses poucos, como a igreja de Sander, que tinha muita gente, mas poucos iam andar de branco com Jesus, e o seu nome não seria arriscado no livro da vida. Tem um livro da vida, tem um livro das obras e tem um livro da vida.
Tem um que anota tudo que nós façamos, desde a infância até agora, tem alguém anotando. Eu já vi esse anjo, ele anota. Quando vier o juízo, tudo aquilo que a gente fez vai passar como um filme. Na nossa mente, na visão para todos ver. Ali seremos julgados pelos nossos atos, pela nossa fala, pela nossa atitude. E seremos absorvidos se aceitamos Jesus, se convertemos de profundo coração e se arrependemos daquelas obras e não praticamos mais. Porque somos pecadores natos. Pecamos sempre. Mas é impossível aqueles que são iluminados por Deus continuem pecando o mesmo pecado. Quando o Espírito de Deus nos realerta sobre aquele pecado e a gente se converte, paramos de pecar. Possamos buscar a Deus enquanto se pode achar. Hoje eu estou falando da cidade de Sardes, da carta de Sardes, ainda faltam 2 cartas, da Filadélfia e Laodiceia. Filadélfia é uma carta onde não tem repreensão, sem louvores. Possamos estar nesse momento bem presente, que o Brasil passa. Agora vou falar um pouquinho do Brasil. O que está passando? Não digo no meio político, o meio político está aí. Mas no meio espiritual das igrejas, possamos refletir, buscar a Deus, ver que muita blasfêmia, muita hipocrisia, muita soberba entrou no meio das igrejas, possamos se arrepender, buscar ao Deus Criador, o Senhor Jesus, porque se nós fizermos a nossa parte, Deus vai fazer a dele, vai abençoar a nação, vai tirar toda essa corrupção que está aí. Buscamos ao Senhor enquanto possa se achar. Santificar nossas vestes, limpar nossas vestes, não sermos murmuradores, nem fofoqueiros, nem idólatras, nem adúlteros, não adulterar a palavra de Deus, não adulterar com um e outro, buscar o seu companheiro ou sua companheira, quem tem. Quem não tem, busca o Senhor para alcançar uma ou um. Sermos fiéis, não uma geração corrupta, mas uma geração no meio, um povo, no meio de outro povo, mas que anda de branco com o Senhor Jesus. Possamos buscar a santificação, porque toda a glória haverá proteção. Se você homem, ou você mulher, ou você criança, ou você idoso, idosa, buscar a santificação, a glória do Senhor vos envolverá, e haverá toda a proteção de glória. E você não vai precisar pregar muito, porque a sua vida será um reflexo da vida de Jesus. O povo vai ver, aqueles que estão de fora vão ver e vão ser atraídos. O Espírito Santo vai atrair as pessoas, ver, poxa, aquela pessoa é diferente. Há algo, um mistério naquela pessoa, envolve aquela pessoa. Há algo de proteção naquela pessoa. Eles mesmos vão sentir, porque também todo ser humano é espírito. Todos nós somos espírito. E não precisa, a pessoa é muito carnal, mas ela também é espírito. Quando ela vê uma pessoa totalmente espiritual, andando na sua frente, ou estando no seu convívio, ela não vai precisar nem falar de Jesus, porque ela vai sentir que aquela ali é diferente. Há algo diferente está naquela pessoa. E vai sentir-se atraída por aquela pessoa. Por exemplo, o trabalho que Deus deu a nós, cristãos, é buscar a sua face, é santificar. Esse é o trabalho nosso. Esse é o caminho. Esse é o ID de Jesus para nós nesse momento. Pode ser que Deus chame você para ir para um outro lugar, te dá uma outra responsabilidade maior. Pode ser que te dê uma igreja, um pastorado, alguma coisa, não sei. Deus tem um mistério com cada um. Mas o primeiro, a base de tudo, é você buscar a Deus em todo instante, em todo momento. É santificar suas vestes. Porque Deus que serviu é um Deus santo.
É não acreditar em Jesus e acreditar em outras coisas. É santificar a tua vida, viver em santidade. Porque Deus se revela. Deus vai se revelar a ti em sonhos, em visões, em profecia, dentro da palavra, em operação de maravilha. Você não vai ter nenhum esforço. Eu vejo gente se matando com o microfone dentro em cima de um púlpito para falar de Jesus. Um esforço danado. Para falar de Jesus não precisa de esforço. Tem que falar com a sua própria vida. Às vezes a pessoa está ali no esforço, dizendo que Jesus faz, acontece, coisa, mas a vida do indivíduo, da indivídua, é totalmente destruído. Ou então sem santidade. Às vezes não é destruído, mas não tem santidade. Não busca o Senhor como Deus quer que busque. O Espírito do Senhor tem ciúme. O ciúme aqui é zelo. Possamos buscar o Senhor. É com a nossa vida. O Senhor quer usar a nossa vida. As pessoas, todas elas são espírito. Elas vão ver. Elas vão sentir algo diferente em ti. Não precisa você se matar num microfone, tentando explicar Jesus, falar Jesus, gritar. Tem gente que grita. Precisa disso. Jesus está em você, o mundo todo te cerca, te contempla. O diabo vai tentar jogar algumas setas para você cair, como Davi. Mas se você se tornar firme, fiel, santificar a sua vida, você não vai cair, o diabo se afasta de ti. Até as profundezas do inferno testemunha que você é santo. O Espírito do Senhor vai pairar sobre ti, pousar sobre ti, e vai fazer a obra que determina. Ele vai determinar, porque que a igreja dele, o servo é dele, ele vai te dizer que ele tem um mistério com cada um, diferente. Por isso que somos um corpo. Um corpo tem mãos, braço, perna, olho, cabeça, tronco, né? Ouvido, boca, nariz. Assim é a igreja. A igreja é um corpo. Precisamos um do outro, cada um tem um dom, cada um tem um mistério, cada um pode ser usado de uma maneira diferente. O Senhor Jesus quer usar a todos, mas quer primeiro que você se santifique. Conheça Ele como o único Senhor, que não há nenhum outro, Ele é o único caminho que leva a Deus. Quando você se santificar, crucificar suas paixões, seus desejos na cruz de Cristo, tudo aquilo que você achava que é impossível acontecerá. Terá calma, paz, paciência, amor, harmoniosidade entre os irmãos. As pessoas podem se inflamar, mas você vai estar calmo. Os milagres vão seguir. Não é você seguindo os milagres, as profecias. O que vai seguir você são os milagres, as profecias. Você vai botar a mão em cima do enfermo e vai pedir a Deus que cure e vai ser curado. O aleijado estará andando. O morto será ressuscitado. Operações de maravilha, seja fazer igual Josué, que vai pedir que o sol pare ao meio-dia, até que o povo possa lutar e vencer seus inimigos. Porque está cheio do Espírito de Deus. Como Elias do passado, pediu para descer fogo do céu, consumir o holocausto. Pediu para 3 anos e 6 meses não chover sobre a terra, e não choveu, e depois pediu para que a chuva viesse e veio. Será como Moisés abrindo o mar vermelho? Mas tudo na direção de Deus. Tudo no Espírito de Deus. Quando você e eu santificar nossas vidas, parar de meninice espiritual. Existe muita meninice aí. Como o pastor Sandro fala, crente casca de ferida. Tem muito crente casca de ferida aí, que não pode tocar, que grita, levanta a fronte. Isso não é mais ovelha, é cabrito. Que possamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Buscar a sua palavra, o que Ele quer para a sua vida. Deus fala em sonhos, fala em revelação, sem você procurar profecias. As profecias vêm a ti.
Palavra de profecia vem a ti. O Espírito Santo vai te fazer morada. Quando você santificar a sua vida, é lendo a palavra, é jejuando, orando, intercedendo, é graduativo. Não é uma coisa assim de você sair e em um dia que a coisa que aconteça. Não, é graduativo. Você vai se santificando gradativo. Hoje você fazia uma coisa, amanhã você sente que não deve fazer mais. Hoje você fuma, o Senhor Jesus vai trabalhando e você vai largar o cigarro. Hoje você tem aquele vício de bebida, você continua buscando o Senhor e aquele vício de bebida vai sair, aquela dependência química. Você pode até gostar de ter um ou outro parceiro, se buscar o Senhor, esse desejo vai acabar, porque é um espírito de prostituição. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Para andar de branco com o Senhor Jesus, como aqui na carta de Santos. Não acha que você sabe de muita coisa. Muitos dizem, a Bíblia é assinada. Gente, eu vou agora... Tem alguém ligando para mim. Mas olha só, eu estou pedindo a vocês para buscar ao Senhor. Cria em mim um espírito reto, um coração sincero, para buscar o Senhor. Não esqueça de dar o like, assinar o sininho e compartilhar. Cai na paz do Senhor Jesus.